o clique do botão publicar ecoa no silêncio do quarto como um tiro de fado rasgando a alma de Lisboa. Beatriz sentiu o estômago revirar, as mãos trêmulas sobre o teclado do laptop. A foto era simples, quase inocente. Ela, de costas, olhando para o horizonte do Tejo ao pôr do sol, com uma silhueta feminina borrada ao fundo, o braço dela roçando levemente da outra. Nada explícito, mas o suficiente para sussurrar o que ela nunca ousara gritar. Para quem quiser ver, legenda rara, com um emoji de coração partido e outro de arco-íris sutil. Em segundos, as notificações explodiram como fogos de artifício na festa dos santos populares, corações, comentários e os primeiros venenos, nojo. Volta para o armário, sua falsa. Beatriz fechou os olhos, o cheiro de pastéis de nata da padaria lá embaixo misturando-se ao pânico. Mas então, entre o caos, uma mensagem privada piscou. Essa foto é linda. Como você? O nome, Mariana. A crush secreta que ela seguia há meses, sem nunca trocar uma palavra. Beatriz era o tipo de mulher que Lisboa moldara a sua imagem, vibrante por fora, mas com rachaduras escondidas como as fachadas antigas de Chiado. Aos 28 anos, influenciadora de moda e lifestyle, ela navegava pelas ruas de Alfama com um vestido florido que dançava ao vento do rio, postando sobre azulejos que contavam histórias de saudades e amores perdidos. Seus seguidores, 150 mil, um número que a fazia se sentir rainha e prisioneira ao mesmo tempo, devoravam suas dicas de como combinar um gel com jeans rasgados ou receitas de bacalhau à Brás com um twist vegano. Mas por trás das poses perfeitas, Beatriz carregava o peso de uma família conservadora em Sintra, onde o pai, um antigo pescador agora aposentado, ainda rezava o terço toda noite pedindo pela normalidade da filha única. A mãe, com seus olhos cansados de viúva, sussurrava: "Filha, o que dirão os vizinhos?" E Beatriz sorria, engolia e postava mais uma foto de solavanco, fingindo que o mundo era só filtro dourado. Aquele post ambíguo não fora planejado. Veio numa noite de insomnia, depois de um concerto de fado em que Amália Rodrigues parecia ressuscitar nas cordas da guitarra, cantando de amores impossíveis. Beatriz pensara em Mariana, a misteriosa fotógrafa que seguia no Instagram, cujas imagens capturavam a essência de Portugal como ninguém, o mar revolto de Nazaré, as oliveiras centenárias do Alentejo, mulheres rindo em mercados de peixe com lenços na cabeça. Mariana, com seu perfil discreto, postava pouco sobre si mesma, mas o suficiente para Beatriz se perder, um close de mãos entrelaçadas em sombra, uma legenda sobre o amor que não se nomeia. Beatriz a vir uma vez, por acaso, numa exposição em Belém, trocando olhares que duraram um segundo mais. Desde então, era um segredo que queimava como vinho do Porto envelhecido. As reações vieram em ondas, como o Atlântico batendo nas falésias da costa da Caparica. Primeiro, os haters, lesbiana disfarçada de influencer? Patético. Cancela essa aí. Comentários em português cru, misturados com inglês de trolls internacionais. Beatriz rolou a tela, o coração apertado como um novelo de lã em dia de chuva. Bloqueou alguns, mas o veneno já se espalhava, capturas de tela em grupos de Facebook conservadores, memes com sua foto editada em chamas. Seus seguidores fiéis contra-atacaram, apoio total, Beatriz. Seja você. Mas era o apoio de Mariana que ancorava. Eu vi você em Belém, lembra? Aquela exposição de azulejos. Sua energia. Me marcou. Se quiser, podemos conversar sobre isso. Sobre nós? Beatriz releu a mensagem 10 vezes, o quarto girando como num rodopio de dança popular. Respondeu com um simples sim. Café amanhã? No A Brasileira? O café em Chiado era um ritual lisboeta, mesas de ferro forjado sob toldos listrados, o aroma de galão misturando-se ao burburinho de turistas e locais. Beatriz chegou cedo, o vestido verde esmeralda que comprara em uma feirinha de Mafra, colar de conchas do Algarve balançando no peito. Sentou-se, nervosamente tamborilando os dedos na mesa, imaginando fugir como em uma novela de televisão de Portugal. Mas então Mariana apareceu, alta, com cabelos pretos curtos e bagunçados pelo vento, uma câmara pendurada no ombro como uma extensão do corpo. Vestia uma camisa de linho branca, calças largas e botas de cor gasto, o oposto da perfeição polida de Beatriz.
Olá, disse Mariana, com um sotaque alentejano suave, como o roçar de folhas de sobreiro. Seus olhos, castanhos como terra fértil, sorriam antes dos lábios. Conversaram por horas, como se o tempo fosse vinho que não acabava. Mariana contara de sua vida em Évora, crescer entre vinhedos e ruínas romanas, filha de um oleiro e uma tecelã, aprendendo a capturar luz em fotos desde os 15. Portugal é assim, não é? Cheio de camadas. Como as pessoas. Beatriz riu, confessando seus medos, a pressão da família, o medo de perder patrocinadores de marcas que vendiam família tradicional. Eu posto sobre liberdade, mas vivo acorrentada, admitiu, voz baixa. Mariana estendeu a mão por cima da mesa, um toque leve nos dedos. Então vamos libertar você. Uma foto de cada vez. Naquele instante, Beatriz sentiu o que a foto ambígua prometera, um puxão no peito, como o fado chamando a alma de volta para casa. Os dias seguintes foram um turvelinho romântico, tingido de azul e ouro português. Mariana levou Beatriz a caminhadas pelo bairro alto à noite, onde as ruas estreitas ecoavam com risadas e morna a música mais suave do fado. Pararam em um tasco escondido, pedindo bifanas quentes e vinho tinto de mesa, rindo de histórias bobas, como a vez em que Beatriz quase caiu no teste tentando uma selfie perfeita. Você é luz, Beatriz, murmurou Mariana uma noite, sob as luzes de um lampião antigo. Não se esconda dela. Beijaram-se pela primeira vez ali, um beijo tímido como o primeiro raio de sol após a névoa da Serra da Estrela, salgado pelo ar do rio. Beatriz postou uma story borrada delas de mãos dadas contra o céu estrelado, sem legenda, só um coração. Os haters rugiram mais alto. Agora confirmou? Vergonha para Portugal. Mas o apoio cresceu, mensagens de mulheres como ela, contando suas próprias saudades escondidas. A família de Beatriz, porém, era um oceano mais traiçoeiro. Em uma visita a Sintra, onde as palmeiras sussurravam segredos nos jardins do Palácio da Pena, o pai descobriu as fotos pelo jornal local, um tabloide sensacionalista que a rotulara de escândalo lisboeta. O que é isso, filha? Você enlouqueceu? Gritou ele, o terço caindo da mão como uma âncora perdida. A mãe chorou em silêncio, cozinhando caldeirada para disfarçar a dor. Beatriz fugiu de volta à cidade, o peito doendo como ferida de tourada. Mariana a encontrou no mirador de Santa Catarina, abraçando-a enquanto o sol se punha sobre os 7 colinas. Eles vão entender. O amor não é pecado, é como o fado, dói, mas cura. Mas o conflito se aprofundou quando o apoio de Mariana revelou suas próprias sombras. Uma noite, após um jantar de cataplana no cais do Sodré, mariscos fumegantes e risadas fáceis, Beatriz viu uma notificação, uma foto antiga de Mariana com uma ex, legenda de anos atrás. Ciúme? Não, pior, dúvida. Você já passou por isso? Pelos haters? Perguntou Beatriz, voz trêmula. Mariana hesitou, os olhos baixando para o copo de moscatel. Sim. Minha família em Évora. Me deserdou. Mas eu sigo fotografando o que não posso ter. Era o começo da rachadura, Mariana, com sua independência feroz, parecia uma fortaleza, mas Beatriz via as muralhas tremendo. O romance floresceu como as jacarandás roxas que tingem Lisboa na primavera, pétalas caindo como confetes em um casamento secreto. Beatriz e Mariana tornaram-se inseparáveis, fins de semana em Cascais, onde o mar Atlântico lambia as praias de areia branca, e elas caminhavam de mãos dadas, pés na água fria, falando de sonhos. Beatriz sonhava em expandir seu perfil para algo mais autêntico, posts sobre identidade, inspirados nas mulheres fortes de Portugal, como a rainha de Catarina que navegou oceanos. Quer ser voz para quem se esconde, confidenciou ela, deitada na grama de um piquenique a Monsanto, com queijos da Serra da Estrela e uvas moscatel. Mariana, câmara em punho, capturava esses momentos, Beatriz rindo com o vento nos cabelos, o sol filtrando pelas folhas de sobreiro importado. Mas os haters não dormiam. Uma campanha online surgiu, Cancel Beatriz, competições falsas para boicotar suas parcerias. Marcas de roupa recuaram, não queremos controvérsia, e e-mails frios como o vento de inverno no Douro.
Beatriz chorou pela primeira vez na frente de Mariana, no apartamento dela em Bairro Alto, paredes cobertas de fotos emolduradas, mercados de Santarém, festas de São João em Porto. E se eu perder tudo? Soluçou, abraçada ao peito de Mariana, que cheirava a lavanda do Alentejo e flás de câmara. Você não perde nada que valha a pena. O amor é o único patrocinador eterno, respondeu Mariana, beijando sua testa com a ternura de uma mãe cantando canção de ninar fadista. O apoio inesperado veio de onde menos se esperava, a comunidade LGBTQ+ portuguesa, que Beatriz mal conhecia. Uma mensagem de uma associação em Faro: venha para nossa marcha do orgulho. Sua voz importa. E, surpreendentemente, da família de Mariana, não toda, mas a irmã mais nova, uma estudante de arte em Coimbra, que escreveu: o que você fez é corajoso. Traga Mariana para casa, o Alentejo precisa de mais amor assim. Beatriz sentiu uma faísca de esperança, como fogo de artifício no Tejo em 10 de junho. Juntas, elas planejaram: Beatriz faria lives sobre aceitação, Mariana fotografaria a jornada. Uma foto conjunta, elas em um banco de jardim em Belém, pastéis de Belém na mão, olhares entrelaçados, viralizou, transformando o átarse em espectadores curiosos. Contudo, a traição espreitava como uma sombra em ruínas mouriscas. Durante uma viagem a Óbidos, a vila medieval cercada de muralhas, onde o ar cheirava a ginginha e livros em feiras literárias, Beatriz recebeu uma ligação da mãe. Filha, seu pai. Ele falou com um repórter. Para ajudá-la. O coração de Beatriz parou. No dia seguinte, um artigo no Correio da Manhã: influencer lisboeta confessa desvio, família implora por cura. Palavras do pai, distorcidas, pintando-a como vítima de influências modernas. Lágrimas quentes escorreram enquanto ela lia, Mariana ao lado, furiosa. Isso é baixaria. Vamos confrontar. Mas Beatriz balançou a cabeça: não. Isso os machuca mais que a mim. A dor era um fado lento, e quando nas muralhas de pedra. A noite em Óbidos virou catarse. Caminharam pelas ruas iluminadas por velas, parando em uma livraria antiga onde o cheiro de papel envelhecido misturava-se à maresia distante. Mariana leu um poema de Sofia de Mel Brainer: O mar é a minha pátria. Beatriz, voz embargada, respondeu com um de sua autoria, sussurrado: no teu olhar encontro o Tejo calmo. O beijo que se seguiu foi profundo, um juramento silencioso contra o mundo. De volta a Lisboa, Beatriz postou o artigo com uma nota: a família ama do jeito que sabe. Eu amo do meu. Os comentários explodiram: ódio, mas mais amor, você é nossa fadista moderna. O romance se aprofundava, revelando camadas como as de um pastel de nata, crosta dura, recheio doce. Mariana confessou medos: eu fujo de compromissos porque perdi tanto. Beatriz, vulnerável, compartilhou a solidão dos holofotes, ser vista, mas não sentida. Elas dançaram fado juntas em uma casa de fado em Alfama, Beatriz cantando rouca de emoção, Mariana nos violinos imaginários de seus olhos. O público crescia, patrocinadores novos surgiram, marcas care-friendly de Porto, celebrando diversidade como o vinho verde efervescente. Mas o alto trunfo do conflito veio sutil, como névoa matinal. Uma ex de Mariana, uma designer de joias de Braga, contatou Beatriz anonimamente. Ela sempre faz isso, usa o amor para fotos, depois some. Dúvida plantada, Beatriz confrontou, numa discussão chuvosa no Rocio, estátuas de reis testemunhando. É verdade, gritou, chuva misturando-se a lágrimas. Mariana, ferida, rebateu: você duvida porque os atas te envenenaram. A briga terminou em silêncio, Beatriz correndo para o elétrico 28, subindo as colinas como uma alma fugidia. Dias de silêncio se estenderam como o verão alentejano, seco e opressivo. Beatriz mergulhou no trabalho, postando freneticamente, looks inspirados em Dona Maria I, a rainha louca de melancholia, mas com toques de rebeldia, lenços arco-íris em palácios. Seus seguidores notaram a ausência de Mariana nas stories, mensagens privadas chegavam: o que houve? Vocês eram inspiração.
Ela respondia com emojis sorridentes, mas por dentro, o vazio ecoava como uma catedral gótica em Mafra, vasta e fria. A família, arrependida, enviou uma carta. O pai, trêmulo: eu errei, filha. Venha para o Natal em Sintra. Traga quem ama. Beatriz chorou lendo, mas o orgulho a manteve distante. Mariana, do outro lado da cidade, afundou na fotografia, cliques obsessivos do mar em Ericeira, ondas quebrando como corações partidos. Sua ex era mentira, uma invejosa de anos atrás, mas a acusação reabriu feridas. Porque duvidou de mim, pensou, editando fotos no escuro, luz da tela refletindo lágrimas. Uma noite, inspirada por um concerto de Marisa no Coliseu dos Recreios, escreveu uma carta. Beatriz, nosso amor é como fado, nasce da dor. Não fuja dele. Enviou por pombo-correio moderno, uma foto impressa, com a carta colada no verso, entregue à porta de Beatriz em Alfama. O reencontro foi em um lugar sagrado, o Mosteiro dos Jerónimos, onde Manuelino se erguia como uma prece em pedra dourada. Beatriz esperava na nave, o eco de turistas misturando-se ao sussurro do mar próximo. Mariana chegou com flores de laranjeira do Chiado, perfume cítrico preenchendo o ar. Eu duvidei porque tenho medo, confessou Beatriz, voz e quando nas abóbadas. Medo de ser traída pelo mundo que me ama pela máscara. Mariana pegou sua mão, dedos entrelaçando como raízes de oliveira. Então tira a máscara. Eu te amo pela alma. Ali, sob os túmulos de navegadores, elas se beijaram novamente. Um beijo de reconciliação, doce como arroz doce de Natal, prometendo navegar tormentas juntas. O romance renasceu mais forte, entrelaçado à tapeçaria cultural de Portugal. Participaram da Marcha do Orgulho em Lisboa, mãos unidas na multidão colorida, bandeiras ondulando como velas de caravelas. Beatriz discursou, voz amplificada, em terra de fado e saudades, o amor não tem gênero, só coração. Aplausos ribombaram, átaros silenciados pelo mar de vozes. Mariana capturou tudo, close o PS de rostos diversos, de avós com netas, e quando a resiliência portuguesa pós-ditadura. Mas a traição maior veio de dentro. Uma amiga de Beatriz, Inês, uma stylist de moda que a ajudara a subir, vazou mensagens privadas para um blog de fofocas. Beatriz finge ser vítima, na verdade, usa o drama para views. O golpe foi baixo, como punhal em tourada. Beatriz confrontou Inês em um café no Príncipe Real, Jardins de Azulejos, testemunhando. Porquê? Soluçou. Inês, olhos frios, rebateu. Você mudou. Virou ativista em vez de diversão. A amizade morreu ali, como uma flor murcha no calor de Évora. A dor levou Beatriz a um retiro solitário em Tomar, o convento de Cristo com suas janelas manuelinas filtrando luz como lições. Lá, sozinha com o rio Nabão, ela escreveu um manifesto. O amor verdadeiro não trai, ele constrói. Postou, vulnerável, e o mundo respondeu com ondas de solidariedade. Mariana a encontrou lá, surpreendendo-a com um piquenique de queijos e vinhos do Dão. Você não está sozinha, disse, e naquela noite, sob estrelas como as de um céu alentejano, elas sonharam o futuro, um podcast juntas, Amores de Azulejo, contando histórias lésbicas portuguesas. O clímax se aproximava como uma tempestade no Cabo da Roca, o fim do mundo continental. Os haters, alimentados pela traição de Inês, hackearam a conta de Beatriz, posts falsos, fotos manipuladas espalhando ódio. Suicídio é a cura, lia-se em um anónimo e cruel. Beatriz entrou em pânico, desligando o telefone, correndo para os braços de Mariana em uma cabana alugada na Serra da Arrábida, pinheiros e mar turquesa como bálsamo. Eu não aguento mais, confessou, tremendo. Mariana, firme como as falésias, ligou para a polícia cibernética e amigos influentes. Isso acaba agora. Juntas, elas contra-atacaram, uma live ao vivo do topo da serra, vento levando ao fundo. Beatriz, olhos vermelhos mas voz firme. O ódio quer-me calar, mas Portugal me ensinou a cantar fado, da dor, nasce beleza. Mariana adicionou fotos reais, delas em momentos íntimos, não sensuais, mas humanos, cozinhando caldo verde, dançando em festas de aldeia.
Milhões assistiram, o apoio inundou, celebridades como a fadista Carminho tuitando solidariedade. Os haters recuaram, expostos como covardes. A calmaria pós-tempestade trouxe reflexões profundas, como as águas paradas do Guadiana na fronteira com Espanha. Beatriz e Mariana se mudaram temporariamente para uma casa em Comporta, no litoral alentejano, dunas brancas, arrozais verdes, o mar sussurrando segredos. Lá, longe dos pixels, elas redescobriram o ritmo lento do Portugal rural, colhendo figos maduros ao amanhecer, visitando quintas de cortiça onde o cheiro de terra vermelha impregnava a pele. Beatriz aprendeu a fotografar com Mariana, mãos guiando a lente para capturar não poses, mas essências, o brilho de uma concha na areia, o riso de pescadores em Porto Covo. O amor delas amadureceu, tornando-se uma tapeçaria tecida com fios de vulnerabilidade. Conversas noturnas na varanda, sob um céu cravejado de estrelas como de Sagres onde Vasco da Gama sonhou rotas, revelavam camadas. Mariana confessou uma infância marcada pela perda da mãe para o câncer, ela me ensinou a ver beleza na fragilidade, como um azulejo rachado. Beatriz compartilhou o peso de ser filha única, sempre quis ser o suficiente para todos, agora só para nós. Seus toques eram ternos, mãos entrelaçadas em caminhadas, beijos como selos em cartas antigas, cheios de promessa sem pressa. De volta a Lisboa, Beatriz reconstruiu sua presença online com autenticidade crua. Lançou a série Saudades Reveladas, entrevistas com mulheres lésbicas portuguesas, uma enóloga do Douro que escondeu seu amor por décadas, uma surfista de Ericeira que saiu do armário após um acidente quase fatal. Cada episódio, filmado por Mariana, terminava com um fado acústico, voz de Beatriz trêmula de emoção. Os views explodiram, não por escândalo, mas por humanidade. Patrocinadores éticos retornaram, incluindo uma marca de vinhos do vinho verde que celebrou amores que fermentam devagar. A família de Beatriz, tocada pela live, estendeu um ramo de oliveira. O Natal em Sintra foi tenso, mas transformador. A mesa posta com rabanadas e bacalhau, o pai calado mastigando, até que, após o vinho do Porto, murmurou: "Eu li suas histórias, filha. Elas me lembram sua avó, que amava em silêncio." Lágrimas fluíram, abraços desajeitados selando feridas. Mariana, convidada, sentou-se ao lado, sua presença quieta como uma âncora. A mãe sussurrou para Beatriz: "Ela te faz brilhar como o sol em Mafra." Contudo, ecos de traição persistiam. Inês, a ex-amiga, tentou se redimir com um pedido de desculpas público, mas Beatriz recusou. Perdão não apaga cicatrizes. Em vez disso, perdoou o pai, visitando em visitas curtas, plantando sementes de entendimento. O humanismo português, essa mistura de catolicismo e paganismo, de saudade e esperança, guiava-as. Elas voluntariaram em um centro LGBTQ+, em Setúbal, ajudando jovens com histórias como a de Beatriz, ensinando que o amor é como o azulejo, belo mesmo quebrado, seculado com cuidado. O clímax emocional veio na primavera, durante a queima das fitas em Coimbra, a festa estudantil onde as ruas fervem de black teas e serenatas. Mariana, convidada para expor fotos, levou Beatriz como musa. Na noite da queima, fogos iluminando Mondego, Mariana subiu ao palco improvisado. Esta mulher me ensinou que o amor ambíguo é o mais verdadeiro. Revelou uma série de fotos, a jornada delas, da foto inicial ao abraço em Comporta. Beatriz, surpresa, juntou-se a ela e juntas cantaram um fado adaptado, Amor de Mulher, letra sobre saudades femininas. A multidão, milhares de jovens, cantou junto, vozes ecoando nas torres da Universidade Antiga. Mas nem tudo era rosa como as buganvílias de Alfama. Um último golpe, haters remanescentes processaram Beatriz por propaganda, alegando leis antigas de moralidade. O caso, ridículo, arrastou-se nos tribunais de Lisboa, Beatriz testemunhando em uma sala fria, Mariana ao lado segurando sua mão. "Isso é Portugal de ontem", disse o advogado, um quier de 50 anos com sotaque madeirense. O juiz, uma mulher de olhos penetrantes, arquivou o caso. O amor não é crime. A vitória foi quieta, mas libertadora, como o primeiro mergulho no oceano após inverno.
Com o verão chegando, como o calor que sobe do Alentejo e envolve o país em langor dourado, Beatriz e Mariana planejaram uma viagem simbólica, a Rota Vicentina, trilhas costeiras do sudoeste alentejano, onde o mar encontra falésias selvagens. Caminharam por dias, mochilas leves com pão de milho, queijo de serpa e água fresca de fontes romanas. Cada passo era meditação, Beatriz liberando o peso dos átares, Mariana capturando o infinito em cliques, gaivotas planando, flores silvestres desafiando o sal. À noite, fogueiras na praia de Zambujeira do Mar, histórias trocadas ao crepitar da madeira, beijos sob luas cheias que pareciam saídas de lendas de Egas Muniz. De volta à rotina, o podcast Amores de Azulejo lançou seu primeiro episódio, elas próprias, narrando a foto ambígua como gênese. Vozes entrelaçadas, risadas e pausas emocionadas, fundo de viola de fado. Ouvintes inundaram com mensagens, vocês me deram coragem para contar à minha mãe em Faro. O sucesso trouxe convites, palestras na Universidade de Aveiro sobre mídia e identidade, workshops em Évora sobre fotografia queer. Beatriz, outrora prisioneira de likes, agora usava a plataforma como ponte, conectando corações partidos como os pontos de Penedos em Pendono. O romance delas, agora maduro, enfrentava testes sutis, ciúmes de fãs que flertavam com Beatriz online, o cansaço de Mariana em jobs freelance instáveis. Uma discussão em uma tasca de petiscos em Alcântara, ameijoas a bolhão pato fumegantes esquecidas, explodiu. Você brilha tanto que eu me sinto sombra, gritou Mariana. Beatriz, ferida, rebateu, e você me salvou da escuridão. A reconciliação veio no Jardim Botânico de Lisboa, entre orquídeas exóticas e palmeiras sussurrantes, um pedido de desculpas selado com promessas. Somos equipe como Portugal nas descobertas. A traição final, porém, não veio de fora, mas de um eco interno. Durante uma visita à família de Mariana em Évora, o pai dela, um homem rude de mãos calejadas por anos de colheita, confrontou-as. Isso não é vida para minha filha. Volta ao normal. Mariana, que pensara o passado resolvido, quebrou. Pai, eu sou normal, só-me diferente. Beatriz testemunhou o colapso, Mariana chorando como criança no pátio de azulejos rachados. Na viagem de volta, trem para Lisboa balançando como berço, Mariana murmurou, talvez eu nunca escape totalmente. Beatriz apertou sua mão, então escapamos juntas. O amor é migração, não âncora. O humanismo da história culminou em um ato de perdão coletivo. Beatriz organizou um evento em Lisboa, Fado da Saudade Quer, uma noite de músicas e histórias no Luxo Frágil, clube à beira-tejo onde luzes neon dançavam como auroras. Artistas lésbicas subiram ao palco, fadistas de Coimbra, poetas de Braga, e no clímax, Beatriz e Mariana performaram a foto ambígua recriada, posando ao vivo, silhuetas contra projeções do rio, enquanto cantavam de amores inesperados. O pai de Beatriz apareceu, tímido na plateia, aplaudindo no final. O de Mariana enviou uma carta, eu errei. Venham para o almoço de domingo. O outono trouxe colheitas de uvas no Douro, e com ele, a colheita de suas vidas. Beatriz, agora com 200.000 seguidores autênticos, recusou contratos superficiais, focando em colaborações significativas. Uma linha de roupas inspirada em trajes regionais queer, tecidos de linho alentejano com padrões de arco-íris sutis. Mariana ganhou uma exposição solo no MAT, Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, Luzes Ambíguas, com a foto delas como peça central. A crítica aplaudiu, um hino visual à resiliência portuguesa. O amor delas, testado por fogos e chuvas, floresceu em compromisso quieto. Não um casamento chamativo, Portugal permitia desde 2010, mas elas optaram por algo pessoal, uma cerimônia em uma capela escondida nas colinas de Monsanto, a aldeia mais portuguesa de Portugal, com apenas família e amigos. Vestidos brancos simples, flores de esteva nos cabelos, votos trocados ao som de um acordeão local. Eu te escolho, na saudade e na alegria, como o Tejo escolhe o mar. O pai de Beatriz chorou abertamente, o de Mariana apertou mãos com orgulho relutante. A festa seguiu com sardinha assada, danças folclóricas e vinho espumante de bairrada, risadas e quando até o amanhecer. Anos passaram como páginas de um livro antigo, amareladas mas preciosas. Beatriz se tornou mentora, guiando jovens influencers a navegarem o mar digital com integridade.
Mariana publicou um livro de fotos, Portugal Apaixonado, dedicado a Beatriz, para a mulher que me fez ver o arco-íris no azulejo. Os haters viraram footnotes silenciados pelo tempo, como velhos ditados que ninguém mais lembra. O final não era de conto de fadas perfeito, mas humanamente belo, com rugas de riso, noites de insomnia compartilhadas e o conhecimento de que o amor, como Portugal, é uma terra de contrastes, fado e festa, mar e montanha, dor e cura. Em uma manhã de inverno, sentadas em um banco no mirador da Senhora do Monte, Lisboa estendendo-se aos pés como um tapete de luz, Beatriz virou para Mariana, aquela foto ambígua. Mudou tudo. Mariana sorriu, beijando sua mão, mudou para melhor. Como nosso amor. E o sol, tímido mas persistente, aqueceu suas faces, prometendo mais capítulos nessa eterna narrativa portuguesa.